Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula do curso Habilidades Cognitivas para Concursos e Seleções. A aula de hoje é a aula número 4 e vai abordar as habilidades de conceituar, definir e exemplificar. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente possa, então, iniciar. Então, como eu falei, nós vamos ver a habilidade de conceituar, que envolve a elaboração de conceitos, a habilidade de definir. Essa habilidade, então, a elaboração de definições, está diretamente relacionada com a anterior, conceituar, e a habilidade de exemplificar, capacidade de elaborar exemplos. Todas essas três estão muito intrincadas, estão muito relacionadas, mas principalmente definir com conceituar, porque para poder elaborar uma definição, você precisa também elaborar o conceito. Então, iniciando por ela, conceituar. Vejam só, você conhece ou reconhece esse ser? Provavelmente sim, né? Ou esse. Ou ainda mais esse daqui. Vocês sabem dizer o que é, ou o que são esses seres, não sabem? A questão da galinha. Então, veja, por que você reconhece, mesmo sendo provavelmente a primeira vez que vê essas imagens em particular? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Por que vocês conseguem reconhecer isso? Justamente devido ao conceito. Por mais que seja a primeira vez que cada um aqui tenha visto a imagem, ou cada uma dessas imagens das galinhas, vocês reconhecem que são galinhas porque vocês já possuem o conceito do que vem a ser galinha. Se entrar uma galinha agora na casa de vocês ou no estabelecimento onde vocês se encontram, e seja a primeira vez que vocês estão se deparando com essa galinha, mesmo assim vocês irão reconhecer. Por quê? Porque vocês possuem justamente o conceito de galinha. Então, para que servem os conceitos de uma forma geral? Primeira coisa, nós pensamos através dos conceitos. Não tem como nós pensarmos sobre qualquer coisa se não for através de conceitos. Então, os conceitos servem de instrumento para apreender a realidade, para você compreender a realidade. São representações mentais de entes concretos ou abstratos, reais ou imaginários. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Uma bola de futebol. Você reconhece que é uma bola porque você já internalizou ou já elaborou o conceito de bola. Um outro exemplo, conceito de família. Você também sabe, tem uma noção, você pode identificar diferentes famílias, mesmo que, como o exemplo da galinha, você esteja diante de uma família pela primeira vez, você reconhece aquele grupo como uma família. Por quê? Porque você tem assimilado o conceito de família. Um outro exemplo, agora mais abstrato, é o conceito de justiça. O que vem a ser justiça? O que é justiça para você? O que é justiça para mim? O que é justiça para nós? Esse é um conceito que é diferente do conceito de bola, ou mais especificamente de bola de futebol. Ele é um conceito muito mais abstrato. Porém, também é um conceito. E é a partir dele que nós operamos, ou a partir dos conceitos de uma forma geral, que nós operamos sobre a realidade. Um outro exemplo, um conceito imaginário, o unicórnio. O unicórnio é um conceito imaginário. Então, repare, nós temos conceitos concretos, como uma bola de futebol, até certo ponto também o conceito de família. Nós temos conceitos mais abstratos, como o conceito de justiça, o conceito de honestidade, o conceito de honra, por exemplo. E nós temos também conceitos imaginários, construções da imaginação, como é o caso do unicórnio. Qualquer pessoa pode entender o conceito de unicórnio, mesmo ele não existindo na realidade. Então, isso tudo é possível porque nós assimilamos ou elaboramos os conceitos
para que a gente possa lidar com a realidade, para que a gente possa operar na realidade. Então, vejam, o que é conceituar? É a habilidade cognitiva de elaborar conceitos através da designação de propriedades ou características comuns de classes de seres, objetos ou entidades abstratas. Então, como eu mostrei para vocês, a gente pode conceituar um objeto concreto. Sendo um objeto concreto, ele vai ter um procedimento mental específico. Quando a gente for conceituar um objeto mais abstrato, como foi o caso da justiça, o procedimento mental ele muda, ele modifica levemente. Vamos ver então cada um deles. O conceituar através ou a partir de um objeto concreto. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vamos conceituar maçã. Você tem claro para você o que vem a ser uma maçã? Reparem só, nós temos aqui 5 imagens de maçãs, né? 5 maçãs diferentes. Como se dá, então, o processo de conceituação a partir daqui, a partir de objetos concretos? A primeira coisa que a gente tem que fazer é comparar todos esses exemplos. Nessa comparação, a gente vai começar a perceber que existem tanto semelhanças, vocês estão vendo aí representada na bola azul, quanto também diferenças, que vocês estão vendo representado na bola verde. Ora, diferenças às vezes de tamanho, um pouco na coloração, na largura, no peso, até mesmo no sabor, dentre outras coisas. E semelhanças também em várias dessas variáveis. Então, veja, o conceito, eu vou sair de objetos concretos e vou começar a identificar aquilo que então é semelhante, para que eu possa fazer essa abstração. Sair de objetos concretos e abstrair numa representação mental. Portanto, eu vou descartar as diferenças. O que significa isso? Essas diferenças são as características acidentais. Elas variam de um exemplo para outro, e aquilo que permanece, que são as semelhanças, são as características essenciais. Então, eu descarto as diferenças, ou seja, as características acidentais, e eu mantenho as características essenciais, que são aquilo que permanece de um exemplar para outro. A partir daí, então, eu elaboro um conceito de maçã. Esse é o procedimento quando a gente vai conceituar qualquer objeto concreto. Eu vejo, então, recapitulando, os vários exemplos, comparo esses vários exemplos, estabeleço, então, aquilo que for variável, eu descarto, porque são as características acidentais. O que me interessa para poder elaborar o conceito é aquilo que permanece, as propriedades, as particularidades fixas, regulares, recorrentes. Então, eu mantenho essas semelhanças. A partir daí, eu elaboro, então, o conceito, que é baseado justamente nessas características similares ou que permanecem, que vão, no seu conjunto, formar a essência daquele objeto. Então, eu abstraio e elaboro o conceito de maçã. Então, vamos ver isso que eu acabei de explicar, o procedimento mental. Primeiro passo, identificar os elementos comuns entre diferentes exemplos. Então, eu vou comparar os exemplos, ver as propriedades recorrentes e descartar as acidentais. Foi o que a gente acabou de fazer com as diferentes maçãs. Segundo passo, diferenciar o objeto de outros parecidos, características distintivas. Então, eu posso pegar a maçã, por exemplo, e compará-la com outros objetos muito parecidos com a maçã. Por exemplo, uma pera. Qual a diferença entre maçã e pera? Qual a diferença da maçã com outras frutas em geral? Então, isso pode me ajudar a identificar aquilo que faz a distinção também para que eu elabore o conceito. E, a partir daí, eu seleciono os atributos essenciais. Esses atributos, eles são necessários, eu tenho que ter todos os atributos necessários para caracterizar o conceito e também suficientes, porque não basta só ter os atributos necessários se às vezes alguns estão faltando, alguns que são importantes para que eu possa elaborar o conceito de maneira completa. Então, esse seria aqui
o passo a passo mental, identificar os elementos comuns entre os diferentes exemplos, diferenciar o objeto em questão de outros parecidos para identificar as características distintivas e, por último, selecionar os atributos essenciais, que vão ser constituídos pelos atributos necessários e suficientes. Agora, então, um exemplo aplicado passo a passo, para a gente pensar o passo a passo, no caso de objetos abstratos, como o exemplo que eu citei da questão da justiça. Para ilustrar, nesse caso, vamos usar um outro conceito abstrato, que é o de democracia. Ora, eu não posso, num primeiro momento, tentar buscar exemplos. Hoje já tem a manifestação de modelos democráticos, mas que são baseados no conceito. São estruturas que foram baseadas no conceito de democracia, o conceito inicial. Então, muitas vezes, eu não consigo ver direto na realidade um conceito. Eu tenho que justamente ter, porque ele é abstrato, eu tenho que ter um outro procedimento. Algo que a gente poderia fazer aqui para entender o conceito de democracia e formulá-lo melhor é compará-lo com outras formas de governo. Por exemplo, monarquia. Ao fazer o cotejo entre o conceito de democracia e de monarquia, eu posso extrair alguns elementos que vão me ajudar a conceituar melhor democracia. Por exemplo, na monarquia, é apenas uma pessoa que decide, o monarca, o rei, a rainha, ou o príncipe, a princesa. Então, é uma pessoa, é o poder de um, enquanto que na monarquia é o poder de todos. Outro conceito que eu posso fazer uma relação para entender melhor democracia, nessa técnica de contraste, para contrastar, e aí eu consegui identificar melhor as propriedades que caracterizam o conceito. Oligarquia. Na oligarquia, em relação aos participantes, não é apenas um, como no caso da monarquia, mas um grupo. Pode ser um partido, uma família, uma determinada classe. Então, isso constitui a oligarquia. Novamente, comparado ali com a democracia, na oligarquia, nem todos participam, apenas alguns. Há um sistema de privilégio. Enquanto que na democracia, todos têm igual direito a participar e igual participação. Esse é outro detalhe importante. Além de ter uma universalização, desde que as pessoas estejam em condições mentais, intelectuais, para poder tomar decisões, como nesse caso fica excluído crianças numa determinada idade, ou pessoas que estão com algum problema mais sério cognitivo. Então, na democracia, você tem um critério, comparando tanto com a monarquia quanto com a oligarquia, que é a participação universal, quer dizer, todos devem participar. E, além disso, essa participação ela deve ser igual. Porque se ela não tiver o mesmo peso, cada membro tiver o mesmo peso, ela não vai caracterizar uma participação igualitária, que é a exigência da democracia. Então, veja, esse conceito é um conceito muito mais abstrato, mas que eu utilizo de outras formas de poder para poder elaborá-lo melhor. Então, quando é um conceito abstrato, eu posso seguir os seguintes passos. Identificar os contextos de uso, necessidade conceitual, função, utilidade, pode ser uma questão teórica, e aí, no conceito, quando se envolve com um objeto abstrato, pode ser também o que caracteriza o construto, muito utilizado na ciência. O construto é uma criação intelectual que não opera diretamente na realidade, mas que tem um embasamento teórico. Então, alguns diferenciam do conceito, eu prefiro colocar como um tipo de conceito. Tá? O segundo passo, identificar a rede conceitual, conceitos semelhantes, metáforas complementares, opostos, hiperônimos, hipônimos, holônimos, merônimos, tudo isso em que aquele conceito está inserido. Por exemplo, o caso que a gente viu agora aqui da democracia está inserido num conjunto ou numa rede conceitual que envolve outros tipos de estruturas de poder, como é o caso da monarquia, como é o caso da oligarquia,
a gente poderia falar de anarquia, de tirania, dentre outros mais, né? Aristocracia também estão relacionados, são conceitos muito próximos dentro desse contexto geral. O passo seguinte, identificar as semelhanças com outros conceitos. Aí a gente vai estabelecer as noções comuns. Então, eu posso tirar algumas características que são comuns com outros conceitos. Isso me permite entender mais o conceito que eu estou elaborando. Mas também é importante diferenciar o objeto de outros parecidos. Então, as características distintivas. Então, eu tenho que fazer essa distinção para que possa ter o detalhe que caracteriza o meu conceito de uma maneira mais precisa. Então, esses seriam os passos para você elaborar o conceito quando se refere a objetos abstratos, né? Identifique os contextos de uso, identifique a rede conceitual, identifique as semelhanças com outros conceitos e diferencie o objeto de outros parecidos. E, por último, identificar os atributos, então, essenciais, os atributos necessários e suficientes. Bom, vamos, então, agora entrar nos exemplos relativos à aplicação disso em avaliações oficiais, começando aqui com o exemplo do ENAD, referente ao curso de Biologia. Então, vejam só, bioma é uma área do estudo geográfico com dimensões de até mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, que tem por característica a uniformidade de determinado macroclima definido, de determinada fitofisionomia ou formação vegetal, de determinada fauna e outros organismos vivos associados, e de outras condições ambientais, como altitude, solo, alagamentos, fogo e salinidade. Essas características lhe conferem estrutura e funcionalidade peculiares e ecologia própria. O bioma é um tipo de ambiente bem mais uniforme em suas características gerais, em seus processos ecológicos, enquanto o domínio é muito mais heterogêneo. Bioma e domínio não são, pois, sinônimos. Então, reparem aqui que a questão está abordando o conceito de bioma, e aí introduz também o conceito de domínio. Vamos ver, então, o que vai ser solicitado. Acerca dos temas tratados no texto acima, assinale a opção correta. A. Os manguezais constituem um tipo de domínio de floresta tropical pluvial paludosa composto por um mosaico de biomas. B. As savanas constituem um único bioma no qual devem ser incluídas as áreas de vegetação xeromorfa com estacionalidade climática marcante. C. Aspectos abióticos são mais relevantes que as fisionomias em qualquer esforço de classificação de biomas. D. A Amazônia Legal é definida por critérios biogeográficos que se aproximam mais do conceito de bioma do que de bioma, do conceito de domínio do que do de bioma. Repare, então, que em todas essas alternativas, o candidato tem que dominar o conceito. Se ele não dominar o conceito, ele não consegue fazer uma avaliação correta, uma apreciação correta. E para ele dominar o conceito, é melhor que ele elabore, saiba elaborar o conceito de maneira adequada, e não simplesmente decore uma definição. E, por último, a definição clara de termos como bioma e domínio é importante, pois tem implicações para a definição de políticas públicas de proteção à biodiversidade. Então, aqui, a resposta é justamente a letra E. Vejo, então, que trabalha principalmente com o conceito de bioma, mas, em segundo lugar, com o conceito de domínio, e também envolve, até pelas alternativas analisadas, outros conceitos aqui envolvidos. Esse, então, foi um exemplo de conceituar na prova do ENAD. Agora vamos a um exemplo do Enem, matemática. Vejam só. A siderúrgica Metal Nobre produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas da figura que segue. Então, vejam só a figura. É apresentada a figura com as dimensões. E aí a gente vê o seguinte. O produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza. Então, você tem aqui as alternativas: massa, volume, superfície, capacidade ou comprimento. E aí, então, você tem a resposta, obviamente, letra B, volume. O que é interessante aqui? O aluno ou aluna
tem que conhecer o conceito, tem que ser capaz de identificar aqui o conceito a partir da imagem e do texto. Então, ele não só tem decorado o conceito, mas ele tem capacidade de raciocinar a partir do conceito. Isso envolve, então, a capacidade ou habilidade de conceituar. Ok? Até aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar, tá? Qualquer dúvida, vocês aqui é só se manifestarem, tá bom? Continuando, então. Indicadores de conceituar. Afirmações conceituais. Isso vocês têm com mais detalhes na apostila do módulo. Apresenta, então, afirmações sobre o uso ou propriedades de conceitos para serem julgados. Lembrando que esses indicadores são em provas, tá? Em questões de provas. Aplicação, situação que requer aplicar conceitos. Caracterização, apresentação de um ou mais conceitos. Conceito, parâmetro, indicação de um conceito como um parâmetro avaliativo. Finalidade, solicitação de propriedade de um conceito. Finalidade também, solicitação de um conceito. Propriedades conceituais, quando são apresentadas propriedades que caracterizam um conceito. E respostas, conceitos. As alternativas de respostas são conceitos. Então, esses são alguns dos indicadores que podem fazer com que você identifique a operação mental de conceituar na hora de resolver uma questão de prova. Então, pessoal, com isso, a gente pode passar para a segunda operação mental de hoje, que é de definir. E definir depende diretamente da capacidade de conceituar. Então, olha só, o que é uma maçã? Para continuarmos no exemplo da maçã. O que é uma maçã? A gente aprendeu a conceituar. Então, a gente poderia elaborar aqui uma lista de atributos que constituem um conceito de maçã. Né? Por exemplo, é um fruto, é comestível, geralmente vermelha, largura varia entre 5 a 10 centímetros, no sabor há variedades mais doces, mas também há outras variedades mais ácidas, o peso varia entre 100 a 200 gramas, nasce na macieira, é antioxidante, rica em vitamina C. Então, esses são alguns exemplos, rica em fibras, dos atributos de uma maçã. Eu já, a partir desses atributos, dessas propriedades, eu começo a dominar o conceito de maçã. Mas eu ainda não disse exatamente o que é uma maçã. Eu preciso, então, apresentar uma definição para caracterizar bem o que é a maçã. E aí, nessa minha definição, provavelmente eu não preciso usar todos esses itens que compõem o conceito de maçã. Eu vou ter principalmente 2 elementos aqui que vão se destacar, que vocês observam aí na tela. O fruto, a característica dela ser um fruto, e também o atributo dela nascer na macieira. A partir daí eu posso dar uma definição. Maçã é o fruto da macieira. Então, reparem que há uma diferença com conceituar. Na definição, eu vou fazer uma declaração sobre um conceito, sobre um objeto, e nessa declaração eu tenho que reunir determinadas propriedades desse conceito, mas são propriedades que permitem distingui-lo de outros conceitos. Então, é a pergunta que eu faço na sequência. Para que serve uma definição, uma vez que a gente já tem um conceito? Como a gente viu, serve para identificar os objetos ou conceito, um objeto ou conceito, serve para precisar o significado de um objeto ou conceito e também para distinguir um objeto ou conceito dos outros. Então, identificar, precisar o significado e distinguir este conceito de outros. Essa é a utilidade ou a função da definição. Então, vamos pegar aqui a definição do próprio ato de definir. É a habilidade cognitiva de delimitar uma ideia ou objeto através da descrição de atributos, características ou qualidades próprias, de modo a indicar sua significação precisa e distingui-lo de outros. Então, isso é o ato de definir. Procedimento mental. Já aqui apresentando. Primeiro passo para você definir. Conceitue o objeto, que a gente aprendeu
ainda há pouco. Conceitue o objeto. Se for um objeto concreto, você vai conceituar de uma forma. Se for abstrato, você vai conceituar de outra. A partir dessa conceituação, selecione um atributo geral, que é relativo ao gênero. Sempre, qualquer conceito, ele pertence a alguma categoria, alguma classe, algum gênero. É o gênero dele. Então, dentre os atributos, qual é o gênero, ou qual é o que indica o gênero a qual ele pertence? Por exemplo, quando a gente acabou de ver a maçã, o gênero era que era uma fruta, ou fruto, melhor dizendo. Então, esse era o atributo geral, era um fruto. Mas fruto tem diversos outros, só isso não é suficiente. Então, o passo seguinte, eu tenho que selecionar os atributos específicos, características distintivas, relativo à espécie. Então, veja, no exemplo da maçã, o específico foi da macieira, ou seja, da árvore macieira. Então, é um fruto, mas vários outros são frutos, a pera é fruto, a uva é fruto, correto? Mas a maçã é específico da macieira. Então, esse é o atributo distintivo dela. E aí, por último, elabora o enunciado com os atributos essenciais. Atributos distintivos, necessários, suficientes e pertinentes. Eu tenho que ter esses critérios para elaborar o enunciado. Então, recapitulando, conceitue o objeto, selecione o atributo geral, aquele que é relativo ao gênero, a classe a qual ele pertence, selecione os atributos específicos, as características distintivas, relativo à espécie, então, e elabore o enunciado com os atributos essenciais, constituindo, então, as características distintivas, necessárias, suficientes e pertinentes. Vamos ver um exemplo disso? Pense na definição de lápis. Para isso, então, vamos ver alguns atributos dele. É um instrumento, correto? Ele não é um ser vivo, não é uma célula, ele não é algo para se comer, então, ele é um instrumento. Outra característica dele, ele tem a função que é para escrever. Mas será que é só para escrever? Ele também serve para desenhar. Se eu só deixar escrever, eu deixo de fora o lápis, que é utilizado para desenhar, e essa é uma função também bastante utilizada. Mas ele também serve para pintar, para rabiscar, para marcar e afins. Então, esses são atributos importantes relativos à função do lápis. Ora, se vocês estão de acordo, a gente já poderia elaborar aqui uma definição. Lápis é um instrumento que serve para escrever, desenhar, pintar, rabiscar e afins. Pense aí você que está assistindo. Você está de acordo? Se você estiver, essa definição não é suficiente. Você não deveria estar de acordo. Por quê? Essas características também servem para uma caneta, correto? Caneta é um instrumento. Serve para escrever, desenhar, rabiscar, pintar, marcar e afins. Servem também para um pilô, servem para uma lapiseira, servem para um pincel também, servem para um marcador de textos. Por mais que o marcador, a função básica, essencial dele seja o marcar texto, mas com ele você também escreve, desenha, pinta. Então, veja, essas propriedades todas pertencem ao lápis, mas também pertencem a esses outros objetos. Se eu fizer uma definição apenas com essa propriedade, eu estou caindo num erro de definição, que é a definição com extrapolação, o erro de extrapolação. Por quê? A minha definição permite que se encaixem outros objetos que não correspondem ao lápis, ao conceito de lápis. Então, eu tenho que fazer, nesta construção da definição, acrescentar, vejam bem, as propriedades específicas que a gente viu, que eu falei aqui ainda há pouco. As propriedades que fazem a distinção com os outros conceitos. Então, vamos ver. É uma espécie de... A gente vai fazendo gradativamente um funil conceitual ou um funil definicional para chegar na definição mais precisa. Então, veja. Instrumento, como a gente colocou inicialmente, para escrever, desenhar, pintar, rabiscar, marcar e afins. Ora, como a gente viu, essa definição caberia a todos esses instrumentos aqui. Caneta, pilô, lapiseira,
pincel, marcador. Então, eu preciso fazer algo, acrescentar algo que possa distinguir o lápis dos demais. Eu posso colocar a seguinte característica, vejam só. Instrumento para escrever, desenhar, pintar, rabiscar, marcar e afins com grafite. Então agora eu já apresentei uma distinção, porque o lápis escreve através da grafite. Então, do grafite. Então, vejam, se vocês admitem isso, nós já caminhamos na definição. Porém, ela ainda não está adequada, mesmo acrescentando essa propriedade. Por quê? Do jeito que ela está, ela permite encaixar ainda um outro objeto que não é lápis, que é a lapiseira. Lapiseira também é um instrumento que serve para escrever, desenhar, pintar, rabiscar, marcar e afins, com grafite também. Vocês concordam? Então, nós teríamos que acrescentar mais uma propriedade, mais um fator distintivo para poder chegar numa definição adequada de lápis. Instrumento para escrever, desenhar, pintar, rabiscar, marcar e afins com grafite, vejam só, não renovável. Aí sim nós temos o lápis. Vejam só, o grafite da lapiseira é renovável. Você coloca um novo grafite. Então a lapiseira ela é uma espécie de refil. Ela tem um refil para que você coloque o grafite. Já no caso do lápis, você vai apontando, 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 e ele não pode ser renovado, até que então você não tem mais o lápis. Acaba o lápis, você não consegue mais escrever. Então, veja, essa propriedade do grafite não renovável é importante constar na definição. Repare como a gente foi fazendo isso progressivamente. E aí vocês podem até ver um formato de um funil definicional, porque você vai acrescentando as propriedades distintivas, com isso vai eliminando os objetos que não se encaixam, até chegar no ponto em que resta apenas aquele conceito que você quer definir, como a gente viu aqui. Ok? Vamos ver exemplo disso, então, em avaliações oficiais, começando com o ENAD aqui, uma questão de comunicação social. Reparem só. Leia a figura. Estão olhando bem essa imagem aí. Vocês estão vendo, então, uma situação de entrevista dentro do âmbito do jornalismo, um repórter segurando o microfone, um entrevistado, e vocês estão vendo atrás do repórter um operador de câmera, um cameraman. E vocês estão vendo ali, então, bem a câmera junto com esse operador. Ok? Então, fixem bem essa imagem. Vamos ver o que se pede, então. O enquadramento total do rosto, acho que aqui faltou o item, era perguntando... faltou aqui um item da questão, mas eu posso falar para vocês, falando que isso é um tipo de enquadramento que é do close médio. Tá? O enquadramento do close médio. Então, um enquadramento... E qual seria, então, o significado do close médio? O enquadramento total do rosto do entrevistado sem o espaço para a paisagem de fundo. B, o enquadramento do entrevistado da cintura para cima com visão significativa do ambiente. C, o enquadramento do entrevistado no lado direito da tela, deixando o esquerdo para o cenário. D, o enquadramento do entrevistado no lado esquerdo da tela com alguma imagem significativa do outro lado. Ou o enquadramento da cabeça e do ombro do entrevistado no vídeo. Então, a resposta, que é a definição de close médio, é justamente a letra E. O close médio é o enquadramento da cabeça e do ombro do entrevistado no vídeo. Tá? Esse é um exemplo bem claro em que é solicitada a definição para um conceito. E tem a imagem que permite já identificar o que caracterizaria o conceito de close médio. Agora, um outro exemplo vindo do Enem. Vejam só. Concordo plenamente com o artigo Revolucione a sala de aula. É preciso que valorizemos o ser humano, seja ele estudante, seja professor. Acredito na importância de aprender a respeitar nossos limites e superá-los. Quando possível, o que será mais fácil se pudermos desenvolver a capacidade de relacionamento em sala de aula. Como arquiteta, concordo com a postura de valorização do indivíduo em qualquer situação. Se procurarmos uma relação de respeito e colaboração, seguramente estaremos criando a base sólida de uma vida melhor. Tânia Bertolucci de Souza.
Em uma sociedade letrada como a nossa, são construídos textos diversos para dar conta das necessidades cotidianas da comunicação. Assim, para utilizar-se de algum gênero textual, é preciso que conheçamos os seus elementos. A carta de leitor é um gênero textual que, então reparem, a questão está solicitando a definição de gênero textual. Agora, o detalhe, foi dado um exemplo, né, da carta ao leitor. A definição, desculpe, do gênero textual da carta ao leitor. Foi dado um exemplo de carta do leitor, tá? O texto anterior. Então, as alternativas são definições. A. Apresenta sua estrutura por parágrafos, organizado pela tipologia de ordem da injunção, comando, estilo de linguagem com alto grau de formalidade. B. Se inscreve em uma categoria cujo objetivo é o de descrever assuntos e temas que circulam nos jornais e revistas do país semanalmente. C. Carta ao leitor pode se organiza por uma estrutura de elementos bastante flexível em que o locutor encaminha a ampliação dos temas tratados para o veículo de comunicação. D. Se constitui por um estilo caracterizado pelo uso de variedade não padrão da língua e tema construído por fatos políticos. Ou se organiza em torno de um tema, de um estilo em forma de paragrafação, representando em conjunto as ideias e as opiniões de locutores que interagem diretamente com o veículo de comunicação. Então, vejam, as alternativas são possíveis definições. O aluno tem que ser capaz de, primeiro, compreender o conceito de carta ao leitor, muitas vezes até se baseando no exemplo que foi dado, e, a partir dali, elaborar não só o conceito, mas, sobretudo, a definição. Sabendo elaborar a definição, ele pode comparar com as alternativas e respostas e chegar, então, à letra E. Esta é a resposta correta. Então, pessoal, em relação aos indícios ou indicadores que estão presentes nas questões de prova, que apontam para a necessidade de utilizar a habilidade de definir, nós temos os seguintes exemplos. Afirmações definicionais, apresenta afirmações sobre o significado preciso e distinto de um conceito para serem julgadas. Finalidade é a solicitação de definição, né, de maneira bem explícita. Menção também, citação explícita da habilidade. Respostas, definições. As alternativas de respostas são definições. Esses, então, são alguns dos exemplos para a habilidade de definir em questões de prova. Vamos passar, então, para a terceira operação mental de hoje e última, que é a habilidade de exemplificar. Então, vejam só. Exemplificar é a habilidade cognitiva de demonstrar algo, promovendo sua confirmação através da indicação ou descrição dos fatos, ideias ou objetos. Então, pessoal, aqui a gente faz o contrário do que a gente viu, num contrário mais ou menos, né? Mas no sentido que aqui parte de uma representação mental e vai para algo mais concreto. Pode até ser uma outra representação mental também, mas você tem que ter uma noção muito clara de qual é esse ponto de partida do ponto de vista dessa representação que você está adotando. E aí você vai para algo concreto, como eu disse. Então, você tem o conceito de maçã e você quer dar exemplos de maçã, você poderia falar dos diferentes tipos de maçã. E aqui, então, você parte da representação mental e vai para um objeto concreto, exemplos concretos. Isso, então, é o ato de exemplificar. Tá? Agora, então, o procedimento mental de exemplificar envolve definir a ideia, conceito, o objeto a ser exemplificado, então você tem que ter claro qual vai ser o objeto, né? Determinar os atributos mínimos do exemplo, então, quais são os atributos do conceito que devem estar presentes no exemplo, determinar os tipos de exemplos e contextos desejados. Então, às vezes, você quer um exemplo numa determinada área, por exemplo, a área do direito, ou um exemplo na área do cinema. Então, você tem que definir qual é ou quais são as áreas ou domínios que você quer aquele exemplo. Selecione o conhecimento prévio, e aí você vai utilizar da memória, o que você tem, e aí sim expresse mentalmente aquele exemplo. Então, esses seriam os passos para que você
possa fazer a exemplificação, ok? Elaborar exemplos. Vamos ver como isso cai em algumas questões oficiais. Vejam só o ENAD, Comunicação Social, Cinema. Então, ó, o cinema novo brasileiro foi um movimento que inovou em termos de temas, personagens, propostas políticas. O que propunha e o que caracterizou o movimento do cinema novo brasileiro? Relacione as propostas estéticas desse movimento com um pensamento político. E, por último, quais dessas questões e propostas reencontramos no cinema brasileiro contemporâneo? Então, o aluno ou a aluna vai ter que dar exemplos de filmes para que contenham, né, filmes atuais, ou naquele momento em que a questão estava no ano daquela prova, exemplos de filmes que tinham elementos do cinema novo. Então, aqui uma questão que exige a capacidade de exemplificar. Vamos ver agora uma questão do Enem, sobre essa habilidade. O que se entende por corte do antigo regime é, em primeiro lugar, a casa de habitação dos reis da França, de suas famílias, de todas as pessoas que, de perto ou de longe, dela fazem parte. As despesas da corte da imensa Casa dos Reis são consignadas no registro das despesas do Reino da França, sobre a rúbrica significativa de casas reais. Algumas casas de habitação dos reis tiveram grande efetividade política e terminaram por se transformar em patrimônio artístico e cultural, cujo exemplo é, então reparem que foi dado uma função da Casa dos Reis, e aí o enunciado pede uma situação bem específica de um fato que aconteceu em alguns casos de casas de reis que se tornaram patrimônio artístico e cultural. Então, um exemplo é, as alternativas aqui nós temos o Palácio de Versalhes, o Museu Britânico, a Catedral de Colônia, a Casa Branca ou a Pirâmide do Faraó Quéops. E aí a resposta é o Palácio de Versalhes. Foi feita uma afirmação e solicita-se, então, o exemplo que confirma aquela afirmação. Lembrando que uma das funções do exemplo é justamente a confirmação de uma afirmação ou expressão. Ok? Então, pessoal, como indicadores da habilidade de exemplificar alguns indícios que apontam para a necessidade de utilizar essa habilidade em questões de prova, nós temos solicitação do exemplo e também a apresentação de um objeto a ser exemplificado e também respostas exemplos. As alternativas de respostas são possíveis exemplos, como esse caso que a gente acabou de ver, essa questão sobre o Palácio de Versalhes. Pessoal, então é isso. Do que eu queria abordar com vocês hoje eram essas 3 operações mentais. São operações mentais também fundamentais para a compreensão, para o estudo, para a aprendizagem de qualquer assunto, qualquer tema, em qualquer área, porque, como eu falei no início, nós operamos sobre a realidade a partir de conceitos. Então, saber conceituar nos ajuda a compreender, a apreender a realidade de uma forma geral. Então, obviamente, isso serve para aprendizagem para qualquer tipo de assunto ou tema. A mesma coisa definir, porque definir já é a exigência de uma precisão maior para que eu possa distinguir os diferentes conceitos uns dos outros. O que, então, requer de mim um nível de compreensão mais amplo, para que eu seja capaz de elaborar a definição. O grande problema na nossa educação convencional, formal, é que por muitos anos, e até hoje ainda em larga escala, nos ensinaram apenas definições prontas, onde a gente, na melhor das hipóteses, tínhamos que decorá-las, mas muitas vezes não entendendo essas definições e não sabendo não sabendo conceituar, elaborar conceitos e muito menos elaborar definições. Isso é importante até porque os conceitos eles mudam, eles se modificam ao longo do tempo, eles também surgem conceitos novos, o que requer, consequentemente, mudanças de definições e definições novas. Aí, então,
essas capacidades, tanto de conceituar quanto de definir, são importantes para que a pessoa se mantenha atualizada. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Aprofundem os estudos a partir do material da apostila dessa semana, no módulo, e até a próxima semana, onde nós estaremos fazendo a nossa última aula, ok? Então, gente, até lá, um grande abraço, um ótimo final de semana aí para vocês, o restante de semana também, tá? E desejo aí ótimos estudos. Valeu, tchau, tchau.